Prazer muito grande, é uma honra estar aqui. Agradeço a confiança da igreja, a confiança do pastor Júnior, que mesmo não estando aqui, ele nos pediu, a última vez que nós viemos aqui, ele falou assim, olha, eu vou te pedir daqui de cima, ele falou, de cima do púlpito. Eu queria que você viesse enquanto eu estivesse fora, e a gente falou que no último domingo a gente estaria aqui, nós estamos aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, no capítulo 37 de Ezequiel. Aleluia. Hoje pela manhã nós estivemos falando sobre o avivamento no mundo e a gente leu sobre esse texto que fala exatamente de Ezequiel 37, Ezequiel 47, para mostrar o cuidado que Deus tinha e tem com o povo de Israel e mais especificamente conosco. Trago a paz do Senhor, dos meus pastores, da pastora Cida, do pastor Toninho. Quando eu falei para ela, ela falou assim, eu vou para Jundiaí daqui a pouco. Ela, de novo? Eu falei, irmã, deixa eu ir, não tem culto. Falei, no outro dia que a gente está aqui de novo. Mas ela falou, não, vai debaixo de bênção, então trago a paz do Senhor dos meus pastores, porque é bom nós estarmos aqui sobre a bênção dos nossos pastores. Os irmãos acharam? Amém? Quem achou diz amém, quem não achou, escola bíblica. Nós vamos ler alguns versículos, até o versículo 4, até o versículo 5. E eu gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida nessa noite. A palavra do Senhor diz assim, a mão do Senhor, ou o Espírito do Senhor veio sobre mim, e me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muitíssimo sobre a face do vale, e eis que estavam muito sequíssimos esses ossos. E disse-me, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor, tu o sabes. Então disse-me o Senhor, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos, e eis que eu farei entrar fôlego em vós e vivereis. Amém? Até aqui, você pode sentar, glorificar ao Senhor. Aqui não é outro lugar, senão o lugar onde a gente pode adorar a Ele e exaltar ao seu nome. Para quem estuda um pouquinho a Bíblia, vai entender o que eu vou falar. O livro de Ezequiel é um dos livros mais difíceis de se ministrar, não é, pastor? Porque o contexto bíblico de Ezequiel é muito rico, mas este capítulo específico, ele trata de algo extraordinário que Deus tem com a igreja, com nós, comigo e com você nessa noite. A Bíblia diz que Ezequiel, quando o Senhor o escolheu, às margens do rio Quebar, o Senhor separou ele como profeta, ele era filho de sacerdote, e diz a palavra do Senhor que a partir dali Deus começou a mostrar visões para Ezequiel. O contexto bíblico que nós lemos diz que, e eu queria que você tentasse entrar nesse cenário aqui, parece meio que difícil, né? Mas quando a gente lê a palavra do Senhor, se você não faz isso, faça a partir de agora. Quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente tem que ler ela com um livro incomum. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando a gente entende isso, é como se a gente estivesse entrando dentro da história bíblica, daquilo que nós estamos lendo, para entender aonde nós estamos inseridos dentro daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Se nós olharmos esse texto, a grosso modo, num contexto histórico, nós vamos entender que Deus pegou Ezequiel, levou ele até o meio de um vale de ossos secos, fez ele andar de um lado para o outro,
e disse para ele que ele poderia simplesmente profetizar e os ossos reviveriam, e foi isso que aconteceu. Mas entenda uma coisa, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor levou Ezequiel até aquele lugar. Nós somos condicionados ao Espírito Santo para vivermos segundo o que o Espírito Santo tem para a nossa vida. Quando eu e você levantamos a nossa mão, o apóstolo Paulo diz que a nossa vida nós não vivemos mais da maneira como nós vivemos, mas nós temos que vivê-la segundo o Espírito Santo do Senhor, que quando Jesus foi para a glória, ele disse, olha, eu vos enviarei o Espírito Santo Consolador, e ele estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, lamento informar você, mas você não está sozinho nessa noite. O Espírito Santo está com você. Se você achava que você veio até esse lugar sozinho, que por onde você andou, por onde você passou, você teve medo, você teve talvez um problema em passar por algum lugar, saiba que aonde você passou, o Espírito Santo estava com você. Isso é extremamente importante. Quando nós conseguimos entender isso, nós vamos saber que nós somos guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Quando nós fazemos alguma coisa errado, a primeira coisa que Ele faz é nos dizer, olha, você errou. E o nosso subconsciente fala, poxa vida, eu errei de novo, e a gente corre, entra no quarto, joelha, pede perdão e o Senhor nos perdoa. É o Espírito Santo do Senhor. É a promessa que Ele deixou para mim e para você. E Ele está aqui nesta noite. Nesta reunião, nós viemos aqui a adorar ao Senhor, nós viemos aqui bendizer ao Senhor, e não há outro motivo de nós estarmos aqui se não for para adorar a Ele. Não há outro sentido, não há outra forma, não há outro jeito de fazer, se não for numa reunião como essa, nós adorarmos a Ele. Quer que eu te fale uma coisa? Tudo o que aconteceu do começo do culto até agora, subiu, passou essa laje, chegou até o cheiro agradável e suave diante do Senhor. E eu creio por esta palavra que nós estamos ministrando nessa noite, que o Senhor já recebeu o meu louvor e o teu louvor nessa noite. O Senhor já recebeu a minha e a tua oração. O Senhor já recebeu a oração que foi feita aqui por pedidos de oração que a gente não sabe o que está escrito em cada papel daquele, mas o Senhor sabe, e Ele já determinou a bênção, a vitória e a cura para cada uma daquelas vidas. É a esse Deus que eu e você viemos adorar aqui. Mas a Bíblia diz que, e eu fiquei maravilhado com esse texto, porque eu já ministrei ele algumas vezes, mas eu fico extremamente feliz em saber de uma coisa. Lembra quando eu vim aqui a última vez? Eu preguei sobre Jeremias 18, não foi? Já foram 4 igrejas que eu fui e ministrei o mesmo texto. E em todos eles, Deus tratou de forma diferente. Então a palavra de Deus, ela se renova a cada dia em nossa vida. A Bíblia diz que o profeta foi levado até aquele lugar. Esse lugar, esse vale de ossos secos, representa toda a nação de Israel. A condição de Israel estava exatamente como aquele vale de ossos secos. Se a gente tentar entender isso, a gente vai entrar dentro desse texto, a gente precisa entender isso. Imaginem os irmãos. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar osso na mão, crânio, não vou falar todos, né? Mas o corpo humano, ele tem 206 ossos na sua idade adulta. Eu posso falar isso com propriedade porque eu estudei só 10 anos anatomia, então eu posso falar algumas coisas a respeito disso. Mas alguém já pegou um crânio na mão? A não ser o seu, né? Para balançar para lá e para cá. Mas alguém já pegou um crânio sem pele, sem nada? Já? É feia a imagem, não é? Agora imagina esse profeta ser levado no meio de um vale de ossos secos, segundo diz a epígrafe do texto. Mas quando ele entrou naquele ambiente, quando ele
começou a perceber o que estava à sua volta, a palavra do Senhor diz que os ossos não estavam secos, eles estavam sequíssimos. Sabe o que é sequíssimos? Se pegar na mão, quebra. A Bíblia diz que então, além do Senhor levar ele para um lugar como aquele, e eu imagino que se Ezequiel tivesse a oportunidade de não estar ali, ele não estaria por causa do ambiente que ele foi colocado. Entenda uma coisa, às vezes Deus nos leva a lugares onde nós não queremos ver aquilo que nós queremos, mas nós precisamos entender que o Senhor nos leva para fazer entender o que Ele quer que nós enxergamos através da sua infinita bondade. Quando o profeta chegou àquele lugar, a Bíblia diz que o Senhor fez ele andar no meio do vale. Eu vou tentar descrever para você, tá bom? Tinha um crânio aqui, um ali, um lá, um fêmur do outro lado, uma tíbia, um tornozelo, um monte de falange, de tudo que era lado. E a Bíblia diz que eram muitíssimos ossos naquele lugar. E o Senhor disse para ele, olha, Ezequiel, faz o seguinte, agora que você está aí, dá uma volta para você entender o que eu vou te falar. E a Bíblia diz que Ezequiel começou a andar no meio daqueles ossos, talvez com receio de pisar em algum, de tropeçar em algum, mas obedecendo a ordem do Senhor, ele começou a andar em volta daqueles ossos e começou a perceber o seguinte, que cada osso que estava ali não era um conjunto de ossos como um esqueleto. Quando nós falamos de ossos, nós estamos falando de estrutura. Tudo aquilo que vocês estão vendo aí um do outro, olha para o irmão que está do seu lado. Esse irmãozinho bonito que está do seu lado. Cheio de pele bonita. Mas internamente existe um conjunto de ossos. 206 ossos formam isso aqui que a gente está vendo. Mas Deus é tão bom que falou assim, irmão, vai ficar muito feio se ficar só osso, vamos colocar pele para ficar bonito. As pessoas vão admirar, se fosse só esqueleto, era muito feio. Então entenda o seguinte, a estrutura que o Senhor estava mostrando para Ezequiel, era que no meio de todo aquele lugar que ali estava, Deus poderia fazer algo extraordinário. E o Senhor então falou para ele, olha, anda em volta disso, olha, o ambiente não é bonito, o ambiente não é o que você queria, mas já que você está aí, anda em volta disso. E eu quero dizer para você que você pode estar no meio do vale nesta noite, mas enquanto você não se movimentar para enxergar aquilo que está diante dos seus olhos, você vai continuar a ficar parado no mesmo lugar. Ezequiel tinha a ordenança do Senhor de andar para enxergar uma perspectiva daquilo que Deus poderia fazer. Quando a gente entende isso, a gente vai entender o versículo seguinte. A Bíblia diz que o Senhor disse para ele, olha, talvez ele andando, ainda, o Senhor pergunta para ele, olha, Ezequiel, eu queria te fazer uma pergunta. Poderão viver esses ossos? O que você acha? Por tudo que você observou aí, enquanto você estava andando em volta, enquanto você estava olhando, você viu que está tudo esparramado, você viu que os ossos estão todos, não estão todos juntos, estão todos espalhados. Mas você consegue entender a profundidade daquilo que Deus estava dizendo para Ezequiel. Deus havia perguntado para ele, olha, poderão viver esses ossos? E se você olhar o texto, a Bíblia diz que Ezequiel não disse, Senhor, olha, pode. Mas ele disse, Senhor, Tu o sabes. A segunda coisa que eu quero que você aprenda nesse texto, é que quando Ezequiel diz para o Senhor, Tu o sabes, ele está dizendo para o Senhor, olha Senhor, a última palavra é a Tua, não é a minha.
Ele está dizendo para o Senhor: olha, Senhor, acerca de qualquer coisa que aconteça na terra e no céu, a última palavra é tua. E eu quero dizer para alguém aqui esta noite: você pode estar no meio do vale, mas entenda uma coisa: a última palavra ainda é do Senhor. É a palavra de bênção, é a palavra de cura, é a palavra de restituição. É Ele que abençoa, é Ele que ergue, é Ele que levanta, é Ele que derrama a bênção sobre a minha vida e sobre a sua. O que Deus precisa é de usar alguém para fazer a sua obra. Deus poderia falar para ele: Ezequiel, faz o seguinte, você já andou, agora fica de lado que eu vou te mostrar uma coisa. Mas ele preferiu que ele andasse em volta e enxergasse que numa outra perspectiva, talvez no ângulo onde ele estava, pastor, ele não conseguia enxergar a dimensão daquilo tudo que tinha naquele lugar. Mas quando ele andou, ele pôde entender que aqueles ossos que estavam ali, eram muitíssimos ossos. Mas diz a palavra do Senhor que o Senhor vai dizer para ele: olha, poderão viver esses ossos? E ele diz para o Senhor: Senhor, tu o sabes. Eu não sei qual é a resposta que você quer para a sua vida amanhã. Porque hoje a gente está aqui nesse ambiente gostoso, num ambiente de adoração. Mas quando a gente sair dali para fora e romper a meia-noite, é você e Deus. É você e Deus. Talvez você veio aqui essa noite preocupado com um diagnóstico, com uma causa na justiça, com um problema com um advogado, com um problema para resolver financeiramente lá no banco. O gerente está te esperando para você ir lá conversar com ele. Mas entenda o seguinte: qualquer palavra que falarem para você, independente de quem seja, guarde isso no seu coração. A última palavra é do Senhor. Sobre a minha e sobre a sua vida, a última palavra é do Senhor. Não importa o advogado, não importa o médico, não importa o juiz, não importa quem for, a última palavra na minha e na tua vida é o Senhor quem determina a bênção sobre a nossa vida. Aleluia! E a Bíblia diz então que Ezequiel diz para o Senhor: olha, Senhor, tu o sabes. E agora é a hora do Senhor usar o instrumento. Você não disse que o Senhor sabia? Então o Senhor diz para ele: olha, Ezequiel, faz o seguinte, profetiza sobre eles. Terceira coisa que eu quero que você aprenda nessa noite. Quando o Senhor diz para ele: profetiza, Deus sabia quem era Ezequiel. Deus conhecia o coração de Ezequiel. Deus conhecia a personalidade de Ezequiel. Ou Deus conhecia aquilo que estava dentro do coração de Ezequiel, a ponto de confiar a sua palavra sobre a vida de um homem. Porque Deus falou para ele: olha, profetiza. Deus não falou para ele: olha, se você profetizar, vai acontecer. Deus falou: olha, faz o seguinte, já que você falou que eu sei que vai acontecer e que pode acontecer, então eu vou dizer algo para você. Profetiza, você, que eu quero ver o que vai acontecer. Aprenda isso. Nós às vezes passamos por situações na nossa vida em que nós nos acondicionamos em fazer viver aquilo que muitas vezes nos traz tristeza ao nosso coração. Às vezes a gente fica preocupado com um problema, com A, com B, com C. Entenda uma coisa: aquilo que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, foi aquilo que Ele disse para os seus discípulos, quando Ele subiu ao céu. Ele diz: olha, eu vou subir e vou enviar o Espírito Santo Consolador, e Ele vai estar com você. E Ele continua dizendo o seguinte: olha, eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal, não vos fará dano algum. Aleluia! Agora eu vou te fazer uma pergunta, não precisa responder, tá bom? Guarda no seu coração.
Por que que Deus daria poder para o ser humano se não fosse para ele usar? Vou falar igual um pastor falava de vez em quando na igreja. Ele falava assim, olha, vai doer só um pouquinho. Mas é só para você entender a profundidade dessa palavra. Quando Deus diz para Ezequiel, podem reviver esses ossos? Ezequiel diz, Senhor, tu sabes. E o Senhor dá uma ordem expressa para Ezequiel. Ezequiel, faz o seguinte, profetiza. Quando ele recebe a palavra do Senhor sobre a sua vida, diz a minha Bíblia e a sua, depois você lê em casa com calma. Lê esse capítulo inteiro que você vai entender o que eu estou falando. Quando ele ouviu isso, eu creio que quando ele recebeu a palavra do Senhor na sua vida, é como o Senhor tivesse dado uma injeção de ânimo nele, mostrando para ele não a capacidade que ele tinha, mas a capacidade em Deus fazer algo através da vida dele. Entenda uma coisa nessa noite, Deus escolheu eu e você para fazer muito mais do que nós pensamos ou pedimos segundo o poder que nós opera. Deus nos deu poder, Deus nos deu autoridade, e isso às vezes nos falta, porque nós não tomamos posse daquilo que está contido dentro da palavra do Senhor. Passamos por provas, ficamos enfermos, passamos por tribulações, às vezes uma palavra que alguém fala te magoa, te machuca, dói dentro da alma, e às vezes você pensa até em sair da igreja, por causa de uma coisa que você ouviu. Mas entenda o seguinte, Deus te deu, Deus me deu autoridade sobre todas as coisas, e mais ainda, isso só se você entender isso e entender o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz, pastor, próprio Jesus dizendo, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, amém? Não é isso aqui que você tem na sua mão? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, farão obras maiores do que a que eu fiz. Olha a sua responsabilidade. Dentro do seu âmbito familiar, dentro da sua casa, você é a autoridade constituída por Deus. Dentro do seu trabalho, aquela pessoa que te perturba o tempo todo, você tem a autoridade de Deus sobre a vida dela. Repreende o inimigo que está dentro da vida dela. Abençoa aquela pessoa que está na sua casa, que não conhece o Senhor. Começa a trazer a autoridade do Senhor para a sua vida dentro do lugar aonde você está. Quer seja na sua casa, quer seja no trabalho, quer seja na rua, onde você estiver. Deus te deu autoridade sobre todas as coisas. Aleluia! O que nós precisamos ter é a convicção do Deus que nós servimos e o Deus que nós adoramos, aleluia. Será que nós realmente conhecemos o Senhor? Será que nós realmente sabemos da capacidade que Ele nos dá? Porque diz a palavra do Senhor, eis que vos dou poder. Tem gente que nunca usou a fé, sabia disso? Nossa, é verdade, irmãos. Tem irmão que não usa a fé dele, sabe por quê? Irmão, eu estou cheio de... Você pode orar por mim? Né, pastor Gilmar? Pastor, eu estou numa prova. Irmão do céu. Espera aí que eu vou mandar mensagem no grupo da igreja para os irmãos orar por mim. Espera aí que eu vou ligar para o irmão, aquele irmão ali é de oração, vou falar com ele. Aquela irmãzinha ali, olha, ela vive no manto, no joelho, eu vou pedir para ela orar. Irmão, deixa de ser preguiçoso. Vai orar você. Deus está com saudade de ouvir a sua voz. Deus está com saudade de ouvir a sua voz. Deus está com saudade de encontrar você dentro do seu quarto. Aleluia! A minha Bíblia e a tua Bíblia diz o seguinte: quando você quer falar com Deus, abre a porta do seu quarto, entra, fecha a porta, dobra o joelho
e fica lá até Deus falar com você. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Quem é que lembra quando aceitou Jesus? Vai doer só um pouquinho. Quem era você quando aceitou Jesus? O que você fazia para falar com Deus? Não tinha tempo ruim, não tinha chuva, não tinha tempestade, não tinha garoa, não tinha problema, não tinha dificuldade. Qualquer coisa para você era menos importante do que estar nesse lugar. Mas a palavra do Senhor, ela vai se cumprindo dia após dia, dizendo o seguinte: olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Não deveria se esfriar, mas entenda uma coisa, Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: eu estou com saudade de ouvir a sua voz, eu estou com saudade de ouvir e de ver você de joelho orando lá no teu quarto. Aleluia! E eu vou dizer baseado exatamente nesta palavra. Sabe o que está faltando para essa geração? Tomar posse exatamente do que nós estamos falando. Quando Ezequiel foi confrontado pelo Senhor, e o Senhor disse para ele: olha, poderão viver esses ossos? E ele disse para o Senhor: olha, Senhor, tu sabes. E eu acredito que foi de imediato, porque o Senhor então fala para ele: então faz o seguinte, profetiza. A Bíblia diz o seguinte, que ele encheu o pulmão de ar e falou assim, ó: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ele não falou: ouvi a minha palavra. Ele falou: olha, ossos secos, agora o Ezequiel vai falar, tá bom? Presta atenção. Ele diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E eu, como um bom professor de anatomia, eu vou perguntar uma coisa para você: osso consegue escutar, não? Não? Como assim? Existem, só hoje, tá bom? Essa aula de anatomia não tem mais. Existem no nosso aparelho auditivo 3 ossos: bigorna, martelo e estribo, que é o menor osso do corpo humano, 2,5 milímetros. Ó, não tinha um monte de ossos? Quantos crânios existiam naquele lugar? A mesma quantidade, né? Ou numa proporção de 206, mas cada 205 existia uma cabeça. Se você olhar para o contexto bíblico, você vai entender o que eu estou falando. O menor osso do corpo humano tem 2,5 milímetros. É exatamente aí onde Deus vai começar a operar na minha e na sua vida, do menor para o maior. Então quem chegou aqui achando que era grande, diminui, porque Deus vai tratar como pequeno. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quando nós vamos à presença do Senhor, nós temos que entender que Ele é o Senhor e que nós somos quem precisamos da sua bênção. Entenda que quando Ele profetiza naquele lugar, diz a palavra do Senhor que cada osso começou-se a juntar a seu osso. Não foi, né, a cabeça de um, tronco do outro, a perna do um. Olha, isso aqui é maravilhoso. Um vale cheio de ossos sequíssimos, por causa de uma obediência à profecia. A Bíblia diz que, enquanto eu profetizava, houve um grande reboliço naquele lugar, e cada osso conseguiu se juntar a seu osso. Agora imagine você, 206 ossos
tem no corpo humano. Só aqui, ó, a gente tem 2 falanges nesse, 3 em cada uma. Tem os ossos do metacarpo, os ossos do carpo, rádio, una, húmero. E a Bíblia diz que cada osso foi juntando ao seu osso. Sabe o que quer dizer isso? Deus vai trazer na minha e na sua vida algo que vai trazer de volta o que está fora do lugar. Aquilo que não é para estar no lugar, Deus vai começar através da minha e da sua vida, a partir do momento que você profetizar: olha, eu sou aquele que tem honra dentro da minha casa, então a partir de hoje, esposo, filho, filha, você é do Senhor. Começa a profetizar aquilo que precisa ser mudado na minha e na tua vida, quer seja no trabalho, quer seja em casa, na casa do parente, na casa da tia, na casa da avó, não interessa aonde você vai profetizar. Toma posse da palavra do Senhor e profetiza sobre a sua vida aquilo que tem que ser mudado. Aleluia. Quando ele faz isso, a Bíblia diz que um grande exército se levanta. Mas aí era só esqueleto, pastor. Esqueleto não anda, sabia disso? Porque embora a gente esteja assim bonitinho, mas segunda aula de anatomia, tá bom? Cada ossinho que você tem, quer seja da ponta do dedo até o seu pescoço, ou do seu pezinho até aqui em cima, tudo precisa de uma coisa chamada articulação. A articulação é que faz unir tudo isso. E aí a segunda vez, Deus vai dizer para Ezequiel se podem reviver aqueles ossos, porque havia se levantado um grande exército somente. E aí ele diz: olha, Senhor, eu já vi demais, eu já vi além do que eu queria, mas Senhor, Tu sabes. E o Senhor de novo fala para ele: profetiza. E diz que quando ele profetizou, começou a juntar carne, nervos, tendões, e foi se formando um grande exército sobre aquele lugar. O que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite é que eu e você somos o Ezequiel dessa geração. Talvez você não compreenda isso de uma forma natural, mas espiritualmente falando, toma posse desta palavra nessa noite. Porque aquilo que está fora do lugar lá na sua casa, você tem a autoridade do Senhor para profetizar mediante a esta palavra. Quando você fizer isso, diz para o Senhor: olha, Senhor, eu ouvi na ministração de hoje que a Tua palavra mandou eu profetizar, e sobre a Tua palavra eu vou profetizar. Tudo que está fora do lugar vai se ajeitar, tudo que está longe vai vir para perto, tudo que está enfermo vai receber cura, onde tinha tristeza vai haver alegria. Aleluia. Dá para exercitar a fé? Dá? Acho que não. Sabe quando alguém te fala: vamos, vamos. Aí você fala: tá bom. Olha, eu vou falar um negócio para vocês, hein? A minha Bíblia diz o seguinte, na sua também, que a alegria do Senhor é a nossa... Quem está alegre hoje? Dá para sair daqui fortalecido nessa noite? Dá para sair daqui, bater de frente com o inimigo e falar assim: olha, aqui na minha casa não. Aqui na minha casa você não entra mais. Aqui no meu emprego, esse abençoado que fica apurrinhando eu o dia inteiro, das duas uma, ou ele vai sair daqui, ou o Senhor vai converter ele para ele andar junto comigo. Aleluia!
Irmão, aonde você está é bênção. Aonde você está é sinal de bênção. Aonde você pisar a planta do seu pé, diz a palavra do Senhor que o Senhor te deu como herança. Bate o pé no chão e diz: olha, aqui debaixo do meu pé, coloca a sua cabeça aqui que eu vou pisar em cima, porque a partir de hoje a autoridade do Senhor está sobre a minha vida. Quando você entender isso, talvez você vai viver o que Pedro viveu. Porque Pedro, quando ele estava lá no mar, no meio do barco, e veio um vulto andando na água assim, ele falou: não, todo mundo ficou com medo. Aí Jesus falou: não, fica com medo não, que sou eu. Aí Pedro, abusado, ousado, né, o camarada que Jesus tinha um amor tremendo por ele. Tanto é que ele foi... João era o discípulo amado, mas Pedro tinha um lugar cativo no coração de Jesus, assim, de uma forma especial, e foi um dos homens que mais falaram do Evangelho. Eu acho que ele só perde para o apóstolo Paulo em pregação, mas quando ele recebe o Espírito Santo, só para você entender uma mensagem que ele deu, 3.000 almas aceitaram Jesus. Esse era Pedro, que cortou a orelha do soldado. Não, vou levar Jesus. Não, vai não, peraí. Jesus pegou a orelha, colocou no Pedro. Não é assim, Pedro. Pôs a orelha do cara no lugar lá e falou assim: Pedro, eu já falei para você que não é assim. Mas Pedro, ele tinha algo extraordinário na vida dele. E aí depois você lê com calma, você vai entender a partir do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Não vou falar muito, senão você vai falar, não tem, aí não vou ler, já contou a história. Mas para você entender que existia um Pedro antes de Atos 2 e o Pedro depois de Atos 2. E eu não vou contar qual a diferença dos dois. Mas Pedro antes do Atos 2, Jesus vinha andando na água, e aí ele falou assim, Jesus falou: não, sou eu, pode ficar tranquilo, não é um fantasma não. Aí Pedro falou assim: é o Senhor mesmo que vem vindo? Se for o Senhor, manda aí que eu vou junto com você. Jesus falou: vem aí, Pedro. E a Bíblia diz que ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Autoridade. É isso que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Eu saí de lá de Santo André. Não era essa palavra que eu ia ministrar hoje. Mas eu fico feliz com o Senhor, porque o Senhor, Ele sempre faz isso com a gente. Ele muda, Ele transforma, esboço, a gente vai lá, faz um esboço, fica estudando o dia inteiro. E chega aqui, Deus fala: não, não é nada disso que você vai falar. Porque o Senhor conhece eu e você nessa noite. Posso falar uma coisa? Se Deus mandou dizer isso para alguém aqui essa noite, que você precisa tomar posse da autoridade que Deus está te dando, é para você entender que essa batalha, o Senhor está batalhando junto com você. Você não está sozinho nessa batalha, você não é sozinho, você não está sozinho. O Senhor deu autoridade para você, e pode ter certeza de uma coisa: quando você abrir a sua boca lá na sua casa e dizer: olha, meu esposo, vem aqui, faz isso, tá bom? Quem aqui o esposo ainda não é crente? Você vai dizer para ele assim: olha, meu querido, vem cá. Você sabe que eu te amo, mas eu vou te contar uma coisa. A sua vida, a partir de hoje, é do Senhor. E deixa Deus trabalhar na vida dele. Você vai dizer para o seu filho que às vezes você vem para a igreja e ele não quer vir, ele quer ficar em casa. E você vai dizer para ele: filho, vem cá um pouquinho. Olha, eu aprendi uma coisa na igreja hoje, e eu quero falar bem baixinho no seu ouvido. A partir de hoje, o seu problema é com Deus. Você pode fazer o que você quiser, mas Deus está no controle da sua vida. E no momento certo, Ele vai trazer você para congregar junto comigo ou em qualquer outra igreja que for, aonde você for. Mas Deus vai trazer. Por quê? Por causa da autoridade da sua palavra. Tudo aquilo que nós fazemos é mediante a esta palavra. Não tem como nós fazermos nada. Por isso que o salmista Davi, ele fala: ó, guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A gente sabe inúmeros versículos. Se eu citar aqui Salmo 23, versículo 1, todo mundo sabe.
Salmo 91. Tem gente que sabe decor e saltitar do salmo todinho. Não sabe? É o salmo de cabeceira da cama. Não precisa abrir sua Bíblia não, para você não passar vergonha, tá bom? Mas tem Bíblias que a página já está amarelinha, de ficar exposta lá na cabeceira da cama. Vou fazer uma proposta para você, tá bom? Você já aprendeu que você precisa voltar lá para o quarto para orar, não precisa? Leva essa Bíblia que você deixa aberta no Salmo 91 e começa a dizer o que está contido nesse Salmo. Porque a Bíblia diz, no Salmo 91, aquele que habita a sombra do esconderijo do Altíssimo, o Senhor guardará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele me levará do laço da morte. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Tudo isso está contido dentro desse salmo. Posso falar? Ninguém vai ficar triste comigo? Vão me convidar de novo para vir? Toma posse, irmão, do que está escrito aqui nessa Bíblia. A Bíblia que o Senhor deixou para mim e para você tem mais de 3.000 promessas para nós tomarmos posse. E eu vou dizer uma verdade para você que talvez você ainda não ouviu, tá bom? Está aqui dentro, escrito aqui, ó. Bíblia. Quem já leu a Bíblia aqui pelo menos uma vez? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, irmão. Eu conheço um irmãozinho. Ele já é um senhorzinho. Ele é uma Bíblia ambulante. Ele sabe mais, ele conhece mais de Bíblia que Silas Malafaia. A última vez que eu conversei com ele, ele chama-se Francisco. Eu falei, irmão Francisco, o senhor continua lendo a Bíblia? Ele falou, ó, agora só de joelhos eu já li 15 vezes. Eu falei, irmão, eu estou com uma dúvida, eu queria saber onde está escrito esse versículo. Ele fala o capítulo, o versículo, ainda fala as referências que tem. É uma vitória, mas assim, é o que ele propôs para a vida dele. O meu livro de regra é esse aqui. Você pode ler qualquer livro que você quiser, mas o teu livro de regra é esse aqui. É ele que vai guiar os meus passos e os meus caminhos por onde eu andar. Amém? Que os irmãos guardem esta palavra dessa noite, guarde no seu coração, saiba que o Senhor te deu autoridade. Se você não sabia disso, começa a fazer uso dela. Amém? Diz para o Senhor, olha, eu estava nesse culto e eu ouvi o pastor Edson falar que o Senhor me deu autoridade. Então, sai, demônio! Eu recebo a cura em nome de Jesus. Ah, Senhor, olha, eu vou sair para procurar emprego, mas eu creio porque a tua palavra me diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. A gente precisa crer naquilo que a gente está pregando e naquilo que a gente está dizendo. Amém? Eu queria que você se colocasse em pé. E nós vamos orar ao Senhor. Não vou pedir para ninguém vir aqui na frente não, tá bom? Para não tomar muito tempo. Mas daí de onde você está, eu queria fazer um desafio de fé para você. Talvez você que entrou aqui essa noite e que ainda não conhece a palavra do Senhor ou não sabe daquilo que Deus tem para a sua vida, mas que gostaria que o Senhor mudasse a sua história. Eu não estou dizendo aqui para você mudar de religião, porque religião não leva ninguém a lugar nenhum. Quando nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos a Jesus. Nós não aceitamos uma religião. O fato de Jesus entrar dentro da minha vida me fez tornar alguém diferente. É isso que o Espírito Santo e que Jesus vai fazer na minha e na sua vida quando você abrir o seu coração. Então eu gostaria de perguntar nessa noite, pelo Espírito Santo do Senhor, há alguém que ouviu a palavra do Senhor e que gostaria de se render aos pés do Senhor, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador? Existe alguém aqui? Levante a sua mão, nós vamos orar por você, nós vamos abençoar a sua vida, e essa igreja que aqui está
vai cuidar de você com todo o carinho que você pode ter certeza que eles vão fazer com você. Existe alguém que gostaria de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e que ainda não o fez? Vou contar uma experiência para vocês, tá bom? Isso é mais para os jovens. Que a gente, quando é jovem, filho de cristão, a gente vem para a igreja e vai ficando, fica, mas a gente nunca tomou a liberdade de falar: olha, Senhor, eu te recebo na minha vida. Eu conheço um pastor chamado Natanael, Valdemar também conhece, ele é lá de Ubatuba, e ele falou para mim uma vez, eu fui ministrar a palavra do Senhor lá em Ubatuba, e ele falou assim: olha, poxa vida, todas as vezes em que a gente ouve o apelo, dá vontade de aceitar Jesus de novo. É porque a gente tem essa chama que arde dentro da nossa alma. É como se a gente dissesse: olha, Senhor, mora continuamente dentro do meu coração. Não saia daqui. Não deixe eu ficar sozinho. Não permita que eu me sinta sozinho. É exatamente isso que eu estou dizendo para você. Quando você abre o seu coração, a palavra do Senhor diz que Ele entra dentro do meu e do teu coração e Ele faz morada. Quando Ele mora aí dentro, Ele muda, transforma, Ele faz tudo o que Ele quer fazer, porque Ele tem o poder de transformar. Permita que o Senhor abençoe e leve Ele para sua casa nessa noite. Existe alguém que gostaria de se render aos pés do Senhor? Alguém que está afastado e gostaria de voltar? Amém? Não tendo ninguém, feche seus olhos. Permita que eu ore por você e ministre uma bênção sobre esta igreja. Pai querido, Deus eterno, nós queremos exaltar ao teu nome. Agradecer a ti, Senhor, pelos poucos minutos, ó Pai, em que nós passamos aqui na tua presença. Pai querido, eu sei, Senhor, ó Deus, que tu nos dá, Senhor, muito tempo, ó Pai querido, Senhor, muitas horas antes, Senhor, de nós estarmos aqui. Mas nós queremos agradecer, Senhor, cada minuto, ó Pai, que antecedeu, ó Pai, que precedeu, ó Pai querido, o culto desta noite. Obrigado, Senhor, ó Deus, pela abertura do culto, pelo salmo que foi lido, pelos louvores que foram entoados, Pai querido, pela tua palavra que foi ministrada nesta noite, Senhor. E eu quero crer, Senhor amado, que a tua palavra é o que ela diz, e ela diz que ela é uma semente que plantada em terra boa, ela produz frutos, ó Pai, e frutos dignos de arrependimento, Senhor. Pai querido, Senhor, abençoa essa igreja, Senhor, da qual nós fazemos parte, Senhor, chamado Ministério Povo de Deus. E eu quero, Senhor, nesta noite, ministrar uma bênção toda especial, Senhor, à igreja de Jundiaí. Pai querido, Senhor, ó Deus, que o teu avivamento, que o teu Espírito Santo, Senhor, seja derramado, Pai querido, sobre esta igreja, sobre cada vida, sobre cada liderança, sobre cada célula, Senhor, sobre cada trabalho, Senhor amado, sobre o ministério de louvor, Pai querido, sobre os músicos, ó Pai. Derrama, Senhor, ó Deus, o teu poder, derrama da tua unção, da tua glória, Senhor, da tua graça, Pai. Pai querido, que esta igreja seja reconhecida neste bairro, Pai querido, não pelo número de pessoas, mas pelo mover do teu Espírito Santo, ó Pai. Pai querido, que cada hino, Senhor, entoado neste lugar, Pai querido, Pai, cada vida, Senhor, que entra e saia daqui, seja abençoado, seja restaurado, seja restituído pelo teu poder e pela tua glória. Pai querido, abençoa a vida do pastor Júnior, Senhor, da pastora Vânia, que estão viajando, ó Pai. Pai querido, nós queremos te agradecer pela amizade, pelo carinho, Pai querido, Senhor, ó Deus, por tudo, Senhor, que tu tem nos conduzido a estar na tua presença. Pai querido, nós vamos voltar para São Paulo. Eu creio, Senhor, que o teu Espírito Santo nos acompanhará. Eu creio, Senhor, ó Deus, que aonde nós estivermos passando, oh Espírito Santo de Deus, aonde a tua igreja, aonde os seus filhos, ó Pai, estiverem passando, Senhor, Pai querido, as pessoas vão olhar e vão perceber, Pai querido, que há um mover do teu poder, do teu Espírito Santo, Senhor, sobre cada vida aqui neste lugar.
nós, Deus, nós queremos ministrar esta bênção para a honra da glória de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, muito obrigado em estar neste lugar. Obrigado pelo carinho desses irmãos, ó Pai. Obrigado, Senhor, por pertencer a este povo que vai morar no céu. Pai querido, prepara, Senhor. Pai querido, dá autoridade para os seus filhos, ó Pai. Pai querido, quando eles chegarem lá na sua casa, Senhor, Pai querido, enquanto eles estiverem profetizando segundo o que a Tua palavra nos disse hoje, Pai querido, começa a mover, ó Pai. Oh Espírito Santo de Deus, começa a derramar graça, começa a derramar unção, começa, Senhor, a mudar, Senhor, tudo que está fora do lugar. Deus, começa a trazer ordem, começa a trazer bênção. Pai, eu quero determinar a bênção e a cura, Senhor, sobre famílias aqui nessa noite. Pai querido, Senhor, alcança vidas, ó Pai, para a glória de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. As palmas louvam e engrandecem ao Senhor.